Bem, meu nome é Renata Maré e eu vou apresentar aos senhores e às senhoras o artigo intitulado Mobilidade a Pé à luz das normas de cidades e comunidades sustentáveis, NBR e ISO, com a proposta de incrementos no conjunto de indicadores. Como o próprio nome diz, nós abordamos aqui o deslocamento a pé, sob o conceito de caminhabilidade, que é onde se observa o espaço urbano sob a perspectiva do pedestre, e nós partimos do pressuposto que existem lacunas na família de normas para cidades e comunidades sustentáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO 37120, 37122 e 37123. Como o transporte ativo, no caso aqui o transporte a pé, é extremamente relevante, inclusive diante dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, entre outros aspectos, nós entendemos que é importante incrementar essas normas com esses indicadores para que as cidades possam justamente aplicá-las e verificar como estão as suas condições de caminhabilidade e traçar políticas necessárias para que a infraestrutura necessária seja aprimorada. Como metodologia, nós propusemos um modelo analítico que foi definido com base na caminhabilidade e na rede de mobilidade urbana, e esse modelo analítico nos permitiu a proposição dos indicadores complementares, sempre respeitando a estrutura e os critérios já estabelecidos nessas normas, e também utilizando bancos de dados públicos. Vamos aos resultados. O primeiro indicador proposto, porcentagem da população com acesso a pé ao transporte de média e alta capacidade, ele pretende avaliar quantas pessoas residem a um raio de 1 quilômetro de estações, terminais de transporte público de média e alta capacidade em determinada cidade e em determinado ano. E isso interpreta-se da seguinte forma: quanto maior a porcentagem obtida de pessoas que atendem a esse indicador, né, melhor é o acesso às oportunidades diversas que uma cidade oferece, como, por exemplo, trabalho, lazer, saúde, estudo, etc. Então, isso é importante, inclusive, para reduzir as desigualdades sociais. Há outros fatores que também são importantes no que diz respeito ao acesso, mas que não são passíveis de avaliação com as bases atualmente disponíveis, como, por exemplo, as questões de segurança pública, iluminação, etc. O segundo indicador, porcentagem de domicílios com calçadas no entorno, pretende avaliar justamente como é que está a infraestrutura, esse elemento da infraestrutura pedonal, justamente as calçadas, se elas existem ou não e como estão distribuídas por uma determinada cidade. Então, com base nessa base de dados CIDRA do IBGE, é possível fazer essa avaliação e entende-se que quanto maior a porcentagem, mais calçadas há em determinado município. Vale ressaltar que, por meio dessa base de dados, não é possível avaliar a qualidade dessas calçadas, o que seria super importante do ponto de vista de caminhabilidade de um modo geral. O terceiro indicador, porcentagem de domicílios com rampas no seu entorno para pessoas com deficiência, ele tem uma proposta muito similar ao anterior em relação às calçadas. Inclusive, a base de dados utilizada é a mesma. E há também os mesmos problemas, por exemplo, em relação à qualidade das rampas. Entende-se que quanto maior a porcentagem, mais rampas há em determinado município. O indicador quarto, na verdade, ele propõe um aprimoramento em relação ao indicador já existente, que é de áreas verdes. A ideia é a seguinte, que se incorpore a esse cálculo, essa avaliação das áreas verdes no município, a quantidade de árvores nas vias do município. Por quê? Porque a arborização ela dá grandes contribuições aos deslocamentos a pé,
como, por exemplo, sombreamento, a redução de velocidade de veículos motorizados, como preconizado por vários autores, entre outros. Então, a ideia é que se complemente esse indicador com o número de árvores no sistema viário. Esse indicador vai permitir uma análise mais detalhada do panorama da cidade em relação às áreas verdes e às árvores, em relação a a quantidade, mas também em relação à sua distribuição, tendo em vista justamente o estímulo ao deslocamento a pé pelas várias regiões da cidade. O quinto indicador também é uma proposta de aprimoramento, agora em relação ao indicador relação empregos-habitantes já existentes. A ideia desse indicador é justamente avaliar quantas pessoas moram em locais onde há oferta de trabalho próximo às suas residências. Por próximo, entenda-se uma caminhada ou uma pedalada de 10 a 15 minutos, ou seja, aproximadamente 1 quilômetro de distância. Então, isso seria possível se obter a partir de uma pergunta adicional feita nos vários levantamentos, como, por exemplo, censos ou no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em que se perguntasse onde fica o endereço do trabalho de cada habitante. Dessa forma, poderia-se correlacionar a sua residência, o local da sua residência, com o local do seu trabalho formal e calcular-se a distância entre eles. Fazendo-se isso para toda uma população, seria possível avaliar-se quantos habitantes atendem a esse indicador, que é essencial para a qualidade de vida da pessoa, que passa a ter deslocamentos menores diários e a depender menos do transporte motorizado em geral. Por fim, a proposta de aprimoramento do indicador proximidade a serviços básicos. A ideia aqui é que se revejam as distâncias da residência do cidadão em relação aos serviços básicos essenciais, especialmente aos hospitais. Havia uma tolerância maior de distância em relação aos hospitais, aqui hoje na norma, do que, por exemplo, em relação ao parque público. Então, propõe-se que a distância aos hospitais seja diminuída para a mesma distância em relação aos centros de saúde e que para a distância para os parques seja até aumentada. Bem, finalmente, nós podemos concluir que existem de fato lacunas nas normas e nós acreditamos que com essas propostas nós conseguiríamos complementar a abordagem dessas normas ou melhorar a abordagem dessas normas em relação à mobilidade ativa, com ênfase nos deslocamentos a pé, na mobilidade a pé. Dada a relevância da mobilidade ativa, e aqui no caso no transporte a pé, principalmente no Brasil, nós entendemos que isso seria muito bem-vindo e fomentaria o uso de tecnologias digitais para coleta, análise, compartilhamento e monitoramento de dados relativos ao deslocamento dos pedestres, à medida em que essas normas fossem mais e mais aplicadas nas cidades. Porque as cidades teriam intenção, de fato, em atender esses indicadores e perceberiam também a necessidade da ciência de dados para tratamentos mais acurados e para a conservação, monitoramento desses dados ao longo do tempo. Há que se atentar também em relação às particularidades de cada cidade ao se aplicar as normas e principalmente ao compará-las por meio de seus indicadores. E ainda sugere-se como pesquisa futura que se faça uma análise similar para pedestres com vulnerabilidades físicas e sociais, também à luz dos conceitos de caminhabilidade e rede de mobilidade a pé para cidades e comunidades sustentáveis, o que se entende ser igualmente útil. Apresentam-se aqui as referências citadas ao longo da apresentação